Convido você a abrir a Bíblia, ou ligar a sua Bíblia. Você também pode acompanhar, vai ser projetado aqui, Josué, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 14. E hoje, intencionalmente, olha para cá, hoje intencionalmente, eu não vou usar PowerPoint. Eu quero dizer para você um motivo. Eu quero que você preste atenção aqui. Não que o PowerPoint vá se distrair, mas eu quero que você preste atenção aqui. Eu quero que você receba isso aqui da parte de Deus na sua vida. E intencionalmente eu falei, não, hoje eu não vou nem preparar o PowerPoint. Eu quero que a gente se foque, que a gente se prenda. Josué capítulo 14, versículo 6 a 14. O texto diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: vocês sabem que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim, sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se primeiro. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. E queria te pedir para você colocar a mão no seu coração. E queria te orientar a fazer uma oração. Uma oração. Eu queria que você orasse dizendo: Senhor, fala comigo de uma forma que só eu posso entender. O Senhor me conhece e sabe o que eu preciso. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. E se o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer. Eu me comprometo a te obedecer. Em nome de Jesus. Pai, fala conosco. Fala conosco. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Da mesma forma como o Senhor falou ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir e discernir tua voz clara, de uma forma cristalina, transparente.
o teu Santo Espírito tatue essa palavra no nosso coração, para que ela nunca mais perca. Tatue, Senhor, para que a gente nunca mais se esqueça. Distribua cada um, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Hoje se comemora o dia de Pentecostes. Mas eu não preparei essa palavra pensando nesse dia. Preparei essa palavra e ouvi no Espírito que ele estava me dando uma palavra que fosse uma direção para nós, para o segundo semestre. Quem caminha comigo sabe que eu tenho um hábito. E o hábito que eu tenho é diariamente perguntar ao Espírito Santo qual é o próximo passo. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa saber todos os passos. Você precisa saber apenas qual é o próximo. Aquilo que Deus tem para você, se você souber qual é o próximo, diariamente, você vai chegar no seu destino, no seu propósito. E essa foi a palavra que Deus trouxe sobre o coração. O tema dessa mensagem é queimando o coração. Queimando o coração. Eu aprendi, alguns anos atrás, com o pastor Carlito, um axioma que eu carrego para a minha vida. E o axioma é: na vida, é como termina, é que conta. Na vida, é como termina, é que conta. Começar as coisas não é difícil. Difícil é concluí-las. Difícil é terminar. E mais difícil é terminar bem. É concluir bem. Queridos, só celebra quem termina. Quem conclui o que começa. Só vai ter a alegria de desfrutar a celebração quem cruza a linha de chegada. E para terminar bem, esse texto me ensina que eu preciso manter o coração sempre queimando. Por que eu preciso manter o coração sempre queimando? Queimando aqui no sentido de manter sempre se motivado, sempre disposto, sempre animado, o que nos leva a desistirmos das coisas que nos propomos a fazer é justamente a falta de ânimo, a falta de entusiasmo, a falta de motivação, a mesma alegria que geralmente temos quando iniciamos as coisas. Estou na reta final do meu curso de psicologia. E quando nós começamos com 58 pessoas na turma. Depois de 4 anos, eu acredito que nós não temos sequer 25% das pessoas na mesma turma. Éramos 2 pessoas no semestre iniciando. E nós estamos juntando as 2 turmas hoje para ver se a gente conclui pelo menos uma turma. Mas essa evidência, ela acontece quase que em tudo que as pessoas se propõem a fazer. As pessoas geralmente têm dificuldade de concluir o que se propõe a fazer. E por que tem dificuldade? Porque perde o entusiasmo, perde o amor, perde a paixão, perde a alegria de continuar sempre focado na mesma direção. Quantos planos nós fazemos na virada do ano? E infelizmente, quando chegamos na metade do ano, já largamos quase todos eles por fora, ou para lá. São poucas pessoas que mantêm sempre focado no propósito. E que, portanto, chegando ao fim, vai celebrar a conquista que alcançou. Cara, isso aqui é muito inspirador. Esse texto
é um dos textos que mais me inspira na Bíblia. Fala de um homem incrível, que é um exemplo, o que pelo menos precisa ser um exemplo para mim e para você. Estamos falando de Caleb. Caleb, ele é um personagem bíblico que nos inspira com a sua perseverança, nos inspira com a sua fé inabalável e nos inspira com a sua paixão contínua por Deus. Ele esperou 45 anos, preste atenção, 45 anos para ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. No entanto, Caleb nunca perdeu o entusiasmo, nunca perdeu a convicção, nunca perdeu a alegria, nunca perdeu a confiança. O coração de Caleb continuava queimando pela promessa, queimando pela missão e queimando pela fidelidade a Deus. Cara, esse cara é incrível, incrível. Se Deus quiser, quando eu chegar no céu, esse é o cara que eu quero abraçar. Eu olho para a vida de Caleb e a expressão que vem para mim, e vocês sabem que eu gosto muito dela, é uau. Como é possível um homem manter a mesma paixão, o mesmo amor, a mesma disposição, a mesma motivação, a mesma alegria por tanto tempo? Sabe o que eu aprendo com Caleb? Que a vida cristã maiúscula é uma jornada de fidelidade a longo prazo. A longo prazo. E a gente precisa se apropriar disso, porque nós fomos chamados por Deus, mas nós estamos embebecidos pelo imediatismo. Nós queremos as coisas para ontem, e porque queremos as coisas para ontem, nós nos animamos facilmente quando as coisas não acontecem como nós planejamos. Caleb mantém o coração ardendo por Deus ao longo de 45 anos. Mesmo diante de esperas, mesmo diante de lutas, mesmo diante de desertos, ele mantém o coração ardendo. Que marca rara essa. Queridos, você sabe, eu já disse, muitos começam bem, mas poucos terminam com o mesmo fogo, com a mesma paixão, com a mesma alegria. Caleb é uma dessas raras exceções. E a minha oração ao preparar essa mensagem é que eu e você possamos também ser como Caleb, parte das exceções. Aos 85 anos, após 45 anos de espera, ele ainda está forte, ele ainda está cheio de fé, e ele ainda está com o coração queimando. Da mesma forma, no primeiro dia que ele recebeu a promessa, ele não deixou o tempo, ele não deixou os obstáculos, ele não deixou o conformismo apagarem o fogo da fé do seu coração. Agora eu quero que você preste atenção. Qual é o ambiente de Caleb? Caleb estava no deserto. Caleb fazia parte do povo que tinha saído do Egito em direção à terra prometida. O ambiente dele era o deserto. Um ambiente de escassez, de impossibilidades. Um ambiente de luta, de dificuldade, de guerras. Eles estavam no processo de conquistas. Um ambiente extremamente desafiador. No entanto, esse cara mantém por 45 anos a mesma paixão, a mesma dedicação, a mesma alegria.
E a pergunta que me veio ao coração ao preparar essa mensagem foi: como manter o coração assim? Como não deixar o tempo? Como não deixar as circunstâncias, as pessoas, as frustrações apagarem o fogo interior? Hoje eu te faço um convite muito precioso. E o convite é para refletirmos sobre manter o coração queimando. Quando eu olho para a vida de Caleb, eu aprendo, em primeiro lugar, para ter o coração queimando, eu preciso ter um coração que guarda a promessa de Deus como um tesouro. O coração ele não queima de uma forma qualquer. A nossa alegria, a nossa motivação, a nossa disposição, o nosso entusiasmo não acontece no processo automático. Quando eu olho para a Bíblia, o versículo 6 desse texto diz: você sabe que o Senhor disse a Moisés a respeito de mim e de você. Olha só como Caleb inicia essa conversa. Caleb inicia a conversa dizendo: você sabe o que o Senhor disse. Essa expressão traz a nossa percepção, a clareza do que Caleb carregava no seu coração. E Caleb guardava a promessa de Deus como um tesouro. Caleb guardava a promessa como um tesouro no seu coração. Ele não se esqueceu do dia que o Senhor havia dito para ele que ele e sua descendência teriam uma herança especial. Após receber essa palavra de Deus para a sua vida, ele se apropria dela e ele guarda no coração como quem guarda um tesouro. E sabe por que ele guarda no coração como quem guarda um tesouro? Para que nada, ninguém pudesse tirar essa convicção do seu coração. Para que nada pudesse tocar e destruir essa promessa que ele carregava com convicção na sua vida. Mesmo que o tempo tenha passado, ele não deixou a promessa esfriar em sua memória. Esse momento que ele está falando com Moisés estava exatamente completando 45 anos que ele tinha escutado essa palavra. Cara, e naquele dia ele disse com a mesma paixão, com a mesma convicção: você sabe o que o Senhor disse acerca de mim e de você. Sabe o que eu aprendo? Quando eu olho esse texto observando pessoas, as pessoas desanimam, sabe? Porque elas perderam de vista aquilo que Deus tinha trazido para as pessoas. O desânimo acontece na nossa vida porque a gente esquece aquilo que nós recebemos de Deus para nós. Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, no verso 22, quando me falha a memória, você lembra o que ele disse? Quero trazer à memória aquilo que ele pode dar esperança. Quer manter o coração queimando? Quer manter o coração empolgado, motivado, entusiasmado? Da mesma maneira, mantenha a promessa de Deus viva como um tesouro no seu coração. Eu estava preparando essa mensagem e eu me dei conta de uma coisa. Como isso me deu alegria? Eu estou no exato momento de um cumprimento de uma promessa que eu recebi de Deus quando eu tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade eu recebi uma promessa de Deus. Eu estava caminhando na fé. Eu me converti com 17 anos. E logo depois, nos 18 anos, eu recebi uma palavra de Deus para a minha vida.
E a palavra que eu recebi de Deus foi que Deus estava me levantando e que Ele me levaria para mentorear líderes, pessoas influentes. Eu tinha 18 anos quando eu recebi essa palavra. E hoje, inevitável, toda a trajetória que Deus, todo o percurso que Deus me levou, os cursos que Deus me levou a fazer, as capacitações que Deus me levou a fazer, os treinamentos, os contatos que Deus me deu ao longo dessa caminhada. E hoje, no exato momento da minha vida, Deus tem me levado para mentorear pessoas. Próximo sábado, eu estarei em Belém, reunido com um grupo de pastores do estado do Pará, para um tempo de mentoria com eles. Dia 30, eu estou viajando para a África do Sul, e de lá para Moçambique, para um tempo de mentoria com os pastores de fala portuguesa. Sabe qual foi o pedido que eu ouvi, que eu recebi deles? Ensina-nos a sermos pastores, ensina-nos a sermos líderes, ensina-nos a organizar as coisas aqui, nós precisamos de ajuda. Eu estava me dando conta que quando eu tinha 18 anos, eu recebi uma palavra de Deus. E 31 anos depois de receber essa palavra, eu estou no exato momento do cumprimento dessa palavra. A cada dia Deus me coloca mais e mais para cuidar, para mentorear, e eu vim entender de uma forma muito clara como Deus me coloca no curso de psicologia, porque o curso de psicologia para mim é um propósito de cuidar de quem cuida, de cuidar de quem cuida. Mas eu estou te contando essa história para dizer para você que você tem promessas, que você é um filho de Deus, que você recebeu de Deus. E Deus hoje te faz um convite. A promessa ainda está viva no seu coração. Você continua crendo naquilo que Deus te entregou. Você continua guardando, crendo e confiando, caminhando em convicção que aquilo que Deus te entregou vai se cumprir na sua vida. Amém. Um coração que queima. Um coração que queima. É um coração que mantém a promessa de Deus guardada como um tesouro. Nada corrói, nada toca. Não há ninguém capaz de destruir isso. Caleb, ele não esqueceu do que Deus havia dito. Ele guardou a promessa por mais de 4 décadas. A fé que ele tinha aos 40 anos era a mesma, se não maior, aos 80, aos 85. O tempo não esfriou seu coração, mas apenas amadureceu sua esperança. Quero te falar uma coisa: o tempo não é capaz de destruir o plano de Deus nas nossas vidas. Quando você caminha com convicção, quando você caminha a partir do que Deus disse a você, o tempo só vai te amadurecer mais e mais em esperança. A espera, querido, pode até nos desgastar, mas quando nós confiamos em Deus, ela também pode nos fortalecer. Eu vou repetir isso. A espera pode nos desgastar, mas quando confiamos em Deus, ela também pode nos fortalecer. A chama do coração, ela é alimentada pela lembrança viva das promessas de Deus. Você quer manter o seu coração firme, animado, saudável? Guarde as promessas de Deus como um tesouro. Quem guarda a promessa não se desgasta com o tempo, se fortalece com a esperança. Eu aprendo com Caleb que corações queimam quando a promessa é mais forte que o tempo. Abacuque 2:3 diz: a promessa aguarda um tempo designado.
A promessa aguarda um tempo designado. Se demorar, espere-a. Ela certamente virá. Uau, que texto maravilhoso. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que aquilo que Deus nos prometeu, independente da sua ansiedade, do seu imediatismo, vai se cumprir, mas o processo de cumprimento da promessa na nossa vida é o tempo designado por Deus. E aí eu quero te ensinar uma coisa muito importante hoje. O único tempo que Deus conhece chama Kairos. Deus não conhece o tempo Cronos. Deus não é contido no tempo Cronos. O tempo Cronos foi criado pelo homem apenas para nos organizar na vida. Deus não se movimenta no tempo Cronos. Deus vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Deixa eu te falar, o único tempo que Deus conhece chama Kairos. E Kairos significa tempo perfeito, tempo oportuno, tempo eterno. Deus não se prende com o nosso imediatismo. Deus não se incomoda com o nosso imediatismo. Deus tem o tempo dele. Deus é um Deus de processos. A promessa é feita. Você deve aguardar o tempo designado. Se demorar, o texto diz: espera, porque ela certamente virá. Certamente virá. Certamente virá. O tempo, querido, ele não apaga a promessa quando o coração continua queimando. Queimando pela fé. Em primeiro lugar, para manter o coração queimando, eu preciso guardar a promessa como um tesouro no meu coração. Caleb manteve-se animado por 45 anos, porque todos os dias pela manhã, Caleb lembrava, ele me prometeu que eu terei uma herança, minha descendência terá uma herança. Deixa eu te perguntar, você está lembrando daquilo que Deus te prometeu? Você está trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança? Um coração que queima, além de queimar quando a promessa é guardada como um tesouro do coração. Em segundo lugar, eu aprendo com o Caleb que um coração que queima é um coração perseverante, que não se contamina com a incredulidade. É um coração perseverante que não se contamina com a incredulidade. O versículo 8, o texto diz assim: seguiram o Senhor de todo o coração. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Quando eu estava lendo esse versículo, a pergunta que eu fiz ao meu coração é a mesma pergunta que eu quero fazer a você hoje. Você pode dizer como Caleb disse. Você pode afirmar como Caleb afirmou: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Enquanto os outros espias desanimaram o povo, e aí você precisa entender o contexto que Caleb está dizendo isso. Deus fez a promessa da terra prometida e eles chegaram na peregrinação próxima à terra. E próximo à terra, o Senhor deu uma direção a Josué: escolhe 12, um de cada tribo, para ir espionar a terra e ver se a terra é aquilo que Deus nos disse e o que tem de inimigo e de desafio nela. São escolhidos 12, são enviados, eles passam 3 meses andando pela terra que eles tinham que conquistar. Eles retornam, e aí chega a hora do relatório. E na hora do relatório, 10 dos 12 simplesmente viram e disseram assim: não tem como nós conquistarmos aquela terra. Olha, de verdade, lá realmente é o que Deus disse. Tem cachos de uva que
e precisa de um homem, de 2 homens, aliás, para carregar. As coisas são imensas. De fato, a terra manda leite e mel, mas tem muitos inimigos, homens fortes, gigantes. O exército é invencível, as cidades são fortificadas, impenetráveis. Nós não conseguiremos. Nós somos como gafanhotos diante daqueles guerreiros. 10 homens falaram isso. Caleb e Josué disse: não, vocês estão enganados. O Senhor que nos prometeu, se Ele estiver conosco, nós vamos vencer todos os inimigos. Amém. É nesse momento, é nessa hora, que Caleb recebe a promessa de Deus, ele e Josué. Naquele tempo ainda, Moisés filho e disse: vocês 2 terão herança, e todos os demais não pisarão na terra prometida. Os outros espiões desanimaram um pouco, mas Caleb manteve um espírito diferente. Nós já vamos falar sobre o que é ter um espírito diferente. Ele não deixou contaminar, ele não deixou se contaminar pela incredulidade dos outros. Seu coração permanecia alinhado com a fé, um coração que queima, não escuta, não ouve vozes que não são vozes do Espírito na sua vida. Caleb mantém o coração animado, porque Caleb, ele não escuta a voz do pessimismo, a voz da incredulidade. Ele escuta a voz de Deus, aquilo que Deus disse a ele. Ele não deixou se contaminar pela incredulidade dos outros. Seu coração permaneceu alinhado com a fé. O texto diz: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus de todo o coração. Caleb não apenas acreditava na promessa, ele também perseverava na promessa de Deus. Perseverar é mais do que acreditar. Porque perseverar tem a ver com você movimentar, seguir em frente, em direção àquilo que Deus prometeu para a sua vida. Mesmo quando os outros espias desanimaram o povo, Caleb permanece firme. Caleb permanece apaixonado pela missão. Caleb segue convicto da vontade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: que voz você tem ouvido na sua vida? Que voz você tem escutado? Vozes que tem gerado desconfiança no seu coração da fidelidade de Deus? Vozes que tem gerado incredulidade no seu coração quanto àquilo que Deus te prometeu? Ou você tem escutado a voz que gera firmeza e convicção de fé? Queridos, um coração que ama a presença de Deus, ele não se corrompe com o tempo. Eu me lembro de Eugênio Pires dizer que o cristianismo é viver uma longa obediência numa mesma direção. Manter o coração em chama é resultado de um relacionamento contínuo com o Senhor. Um coração apaixonado por Deus, ele não esfria diante da oposição, ele não esfria diante das críticas, ele não esfria diante das sugestões, ele continua firme na promessa que Deus lhe deu. Corações que queimam quando estão livres do medo e da influência dos outros que deixaram de crer. Eu vou repetir isso. Corações que queimam quando estão livres do medo e quando estão livres da influência daqueles que deixaram de crer. Irmãos, eu queria dizer para você uma coisa:
Você não tem ideia de quantas vezes nesses 7 anos eu tenho recebido sugestão de mudar a igreja de lugar. Agora, há meses atrás, alguém veio a mim e disse assim: eu tenho um lugar próximo aqui, está tudo pronto, lá era uma igreja, 600 metros quadrados, tudo pronto. Vamos para lá, vou fazer um negócio bem especial para você. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu tenho recebido sugestão? Mas sabe por que nós estamos aqui? Estamos aqui porque carregamos uma promessa de Deus para esse lugar. Essa igreja nasceu depois de uma caminhada de oração de 8 anos por esse lugar. 8 anos. Você não tem noção de quantas vozes de influência daqueles que deixaram de crer eu tive que vencer para continuar crendo e seguir em frente da promessa de Deus para nossas vidas. Números 14, 24, o texto diz: meu servo Caleb tem um espírito, outro espírito, e me segue com integridade. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Números 14, 24. Diz assim: meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Sabe em que momento ele está dizendo isso? Sabe em que momento Deus está falando isso? No momento da diferenciação entre os espias que deixaram de crer, que desanimaram o povo, e da atitude do comportamento de Caleb diante dos desafios. Deus diz: Caleb tem um outro espírito. Sabe o que Deus está dizendo? Um outro espírito é aquele que não crê a partir da perda da fé que os outros tiveram. Um outro espírito é aquele que não deixa ser influenciado pelas vozes do medo. Um outro espírito é aquele que continua crendo e confiando na palavra de Deus na sua vida. Esse é o outro espírito. Aquele que continua crendo, aquele que continua confiando, aquele que continua persistindo na direção que recebeu de Deus. A fé é o combustível do fogo. A incredulidade é a água que apaga o fogo. Em terceiro lugar, para ter um coração que queima, um coração que conclui, um coração que termina, um coração que celebra, um coração que vence os desafios, você precisa ter, em terceiro lugar, um coração fortalecido pela fidelidade de Deus, não pelas circunstâncias. Um coração fortalecido pela fidelidade de Deus e não por circunstâncias. Versículo 10 e 11 diz assim: hoje eu estou com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu gostaria de saber, tem alguém que tem 85 anos aqui? Eu sei mesmo. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu e você não podemos entregar menos do que Caleb. Porque ele, com 85 anos, entregou o que eu e você estamos vendo. Eu e você não temos o direito de entregar nada menos do que ele entregou. Esse homem chega com 85 anos e o que ele diz é: eu estou tão forte como naquele dia. Eu não tenho o direito de me desanimar. Eu só vou ficar desanimado se eu perder de vista a promessa de Deus no meu coração. Talvez você esteja passando por um momento de desânimo. Aliás, você sabe o que significa a palavra desânimo? Vou te ensinar. A palavra desânimo significa Deus fora. A palavra ânimo significa Deus dentro. Sabe por que você está desanimado? Porque Deus está fora. Deus fica fora quando nós perdemos a visão daquilo que nos promete. Quando a gente deixa de se inspirar por aquilo que Deus falou, por aquilo que Deus disse,
pela palavra viva e eterna dele. Caleb, ele não mediu suas forças pelos anos, mas ele mediu sua força pela fidelidade de Deus. A vitalidade física era reflexo da força espiritual renovada por Deus na vida dele. Porque perseverou em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Porque ele perseverou em seguir o Deus de Israel. A força que você precisa tirar da disposição de você perseverar em seguir o Deus de Israel. Caleb, ele podia manter o seu coração aceso, porque sabia que Deus era fiel. Sua motivação não vinha apenas da promessa, mas do caráter de quem prometeu. E aí eu quero ensinar uma coisa muito importante. A forma como você vê e enxerga Deus vai determinar o nível de fé que você vai. Isso é sério. Porque nós não conseguimos ter uma fé para além de uma visão limitada, tacanha, que nós temos de Deus. À medida que você vai conhecendo a Deus e vivendo experiências com Deus, a sua fé vai sendo esticada, alargada, ela vai crescendo cada vez mais. Parafraseando uma frase secular, eu diria que uma mente que se expõe ao conhecimento de Deus não pode mais voltar ao tamanho antigo. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais experiência você tem com Ele, a sua fé mais se torna forte, mais ela cresce. Deus hoje te trouxe aqui para dizer para você: combustível do coração é a memória da fidelidade de Deus. Eu vou repetir isso. Você entendeu isso? O combustível do nosso coração é a memória da fidelidade de Deus. Sabe o que a Bíblia diz acerca da fidelidade de Deus? Mesmo se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Sabe onde a fé se sustenta? Ela se sustenta no caráter imutável de Deus. É lá que a minha fé, que a sua fé se sustenta. As pessoas podem nos decepcionar, as pessoas podem nos trair, nos frustrar, virar as costas para nós, mas Deus permanece sim o mesmo. O seu amor não muda, como cantamos, o seu amor não falha. Corações que confiam na fidelidade de Deus nunca param de arder, nunca param de confiar, nunca param de caminhar. Corações que queimam quando confiam na fidelidade de Deus. E quando confiam na fidelidade de Deus, ele se torna maior do que qualquer desafio físico e qualquer desafio temporal. Quando a força vem do céu, querido, o tempo não é capaz de nos enfraquecer. Quando a força vem do céu, o tempo não nos enfraquece. Ele só é capaz de me fortalecer. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem e voam alto como as águias. Caminham e não se cansam, andam e não se fatigam. Deixa eu te explicar algo que é lindo nesse texto. Lindo, incrível. A águia tem uma capacidade incrível que eu desconheço em outro animal da natureza. A capacidade de voar por cima da tempestade. A águia, quando ela avista uma tempestade chegando, ela bate suas asas,
e ela fura a tempestade, e ela voa por cima, e ela passa por cima, onde a tempestade não atinge, onde a tempestade não a toca. Sabe o que Isaías está dizendo? Que aquele que espera no Senhor tem a capacidade de voar por cima da tempestade, de caminhar e não se cansar, de andar e não se fatigar. E em último lugar, eu concluo aqui, um coração que queima, que termina, que conclui, que tem que celebrar, que vive pujante, alegre, disposto, independente de circunstâncias, de situações, de realidades. É um coração que continua sonhando e conquistando, mesmo depois de anos. Sonhando e conquistando, mesmo depois de anos. Uau, como termina essa história? Caleb vira e diz assim: agora, pois, dá-me este monte, dá-me essa montanha. Versículo 12. Lá tem os anaquins, lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas. Aí ele diz assim: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Uau! Ô Senhor, traz essa coragem na nossa vida. Amém. Caleb, ele não queria aposentadoria espiritual. Sabe o que ele queria? Ele queria o monte, ele queria as colinas, ele queria os desafios, ele queria enfrentar os gigantes. O coração dele ainda queimava por ver a promessa se concretizar com as próprias mãos. Ele queria experimentar, receber a herança de Deus. Há um poeta que disse certa vez: a derrota só existe para aqueles que desistem de lutar. Caleb mostra a mim e a você que quanto a desistir, a única escolha que ele fez na vida dele foi desistir de desistir. E hoje esse convite que eu faço a você: desista de desistir. Carregue isso como uma verdade, como uma convicção na sua vida. Sabe por quê? Você e eu servimos a um Deus que diz: bater e abrir-vos-á. Pedir e vos será dado, buscar e encontrareis, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate lhe será aberto. Sabe o que eu estou falando desse velho? Siga em frente, não desista. Caleb vira e diz: agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Meu Deus, que promessa o Senhor me carregava na vida. Mesmo idoso, Caleb não desejava conforto e descanso. Caleb tem um conceito diferente de aposentadoria, irmão. Você quer aposentar para ficar na filosofia de Raul Seixas? Olha lá, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu quero me aposentar na filosofia de Caleb. Eu quero continuar avançando, eu quero continuar subindo montes, eu quero continuar conquistando, eu quero continuar vendo vidas sendo transformadas. É por isso que eu estou em palavra. Sabe uma das coisas que eu ouvi com algumas pessoas assim dizem, irmãos, com todo respeito: ah, isso não é para mim não. Eu vou para lá para enfrentar dificuldade? Eu vou para lá para comer essas coisas que eles comem lá? Eu falei: o Evangelho ainda está precisando entrar nesses corações. Porque o Evangelho dos corações diz: são de todas as nações, e façam de todas as nações, batizando
passando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-nos a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. E esse eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Sabe o que eu aprendo? É que quando eu olho para essa circunstância, eu estou preocupado com o meu conforto. Eu estou preocupado com o meu descanso. Eu não estou preocupado com vidas sendo transformadas. Evangelho alcançando, que é a única forma de ver pessoas sendo transformadas. Caleb me desafia, porque ele com 85 anos, ele quer a montanha, ele quer o desafio, ele quer a conquista, ele quer enfrentar gigantes, ele quer ver Deus fazer na vida dele e através da vida dele. Eu fiquei lembrando de algo que eu vivi aqui. Como foi especial lembrar disso. Há 8 anos atrás, quando Deus me chamou, eu e minha esposa, para plantarmos a igreja de Taquari, Dr. Elias Dantas, o homem mais influente do cristianismo no mundo hoje, um grande amigo meu, sai de Nova York, vem aqui tomar um café no meu pão de queijo. Ele vira para mim e diz assim: vamos andar no Taquari. Deus quer que você plante uma igreja, cara. Você vai ver uma experiência incrível. Você vai viver algo maravilhoso que só nesse contexto que ele vive. Ele viveu isso nos Estados Unidos, no Canadá. E aí nós saímos andando aqui no Taquari. Andando de pé mesmo, andamos em vários lugares. Tendimos as mãos aqui nesse Taquari. Há 8 anos atrás. Ele virou para mim e disse assim: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu virei para ele assim: Elias, o desafio é grande, não? Ele disse assim: é grande. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tenha sonhos tão grandes que você tenha convicção de que se Deus não tiver neles, eles não vão se realizar. Tenha sonhos tão grandes que você carregue a convicção de que se Deus não estiver neles, eles não vão se concretizar. Sabe por que essa igreja existe? Só porque Deus realizou. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre as expertises e competências que Deus me deu. Aliás, eu não me considero nem um pouco capaz e competente. Mas eu carrego um sonho e uma visão de Deus. Eu carrego um sonho e uma visão de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso, de um Deus que me ensinou na palavra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso e que eu peço. Hoje nós estamos aqui neste lugar. Hoje nós vivemos uma realidade que é parceiro na evangelização em vários lugares do mundo. Estamos em parcerias com pessoas na China, com pessoas do Canadá, no sertão da Paraíba. Agora estamos indo para a África. Porque Deus nos chamou e nos chamou para sermos discípulos e fazermos discípulos. Meu coração queima. Meu coração está queimando. Da mesma forma que queimava o coração do Caleb. Eu aprendo com o Caleb que o coração em chamas, ele nunca se acomoda. Ele continua sonhando. Ele continua lutando, ele continua avançando, mesmo quando muitos desistem. De 12, 10 desistiram, só 2 ficaram. Quem tem o coração queimando pela promessa, nunca se aposenta da missão. Corações queimam quando vivem em propósito até o último dia. Coração queimando, não procura conforto, busca cumprir a missão até o fim. Eu tenho orado a Deus, e a minha oração é que para 2026, em julho do ano que vem, eu tenha a alegria
ver as ovelhas que o pastor veio dizendo assim: eu vou com você para a África, pastor, para servir. Eu quero servir. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero abraçar aqueles que não têm abraço. Eu quero cuidar daqueles que não são cuidados. Eu quero testemunhar o que Jesus é capaz de fazer na frente de uma pessoa. Prossigo para o alto. Vamos ficar de pé. Eu disse a você que essa palavra é uma palavra para nortear a nossa felicidade. Eu não sei se você entendeu isso aí. Mas por que essa palavra é a palavra para nortear o nosso semestre? Porque eu ainda tenho 6 meses e 20 dias para você caminhar. Você pode terminar bem. Você pode conquistar os sonhos que você sonhou no seu ano, você planejou para o ano. Você pode ver e viver coisas maravilhosas ainda nesse ano. Mas você só viverá isso se o seu coração continuar queimando. Se o seu coração continuar aceso. Se você continuar amando, apaixonado, servindo com alegria. A história de Caleb nos desafia a não nos conformarmos com uma fé morna. Para terminar bem, eu preciso ter fogo, e fogo que queima continuamente no coração. E a minha oração hoje é que o Espírito que estava sobre a vida de Caleb, o Espírito do Deus vivo, que manteve Caleb firme, ardendo por 45 anos, mantenha também o meu e o seu coração assim. Você pode dizer amém? Amém. Você quer isso? Que o Espírito do Deus vivo, que manteve o coração de Caleb ardendo, também mantenha o seu coração queimando. Amém. Caleb é exemplo de alguém que não deixou o tempo apagar o fogo da fé. Seu coração permaneceu aceso pela promessa. Seu coração permaneceu aceso pela presença. Seu coração permaneceu aceso pela missão. Seu coração permaneceu aceso pela fidelidade a Deus. Um coração aceso não se importa com políticas. Também sejamos assim, homens e mulheres de coração fervoroso, não moldados pelas circunstâncias, mas motivados pela eternidade. Como diz Romanos 12:11, e essa seja a expressão da minha e da sua vida: sejam fervorosos do Espírito. Eu tenho um desafio para você. E apagar seu coração. Frustrações, esperas, pessoas, o fogo. Hoje é dia de reacender o fogo, com a lembrança da promessa, com a fé, com perseverança e com promessa. 2025 pode ser melhor na sua vida. Mas para ser melhor na sua vida, o seu coração precisa continuar aqui, tá mesmo? Mantenha o seu coração aceso, guardando a promessa como um tesouro no seu coração, caminhando firmado na fidelidade de Deus para você. Mantenha o coração sempre sonhando e aflição, independente de qualquer circunstância. Quero orar. És adorado entre nós, tão desejado